O senador Ciro Nogueira faz parte também dessa comitiva, estará daqui a pouco também. Ontem, lá em Brasília, o Délio Rocha conversou com o senador piauiense sobre alguns posicionamentos, como na reforma da Previdência, e também um projeto do senador que tenta diminuir o endividamento das famílias brasileiras por causa de empréstimos consignados. Oi, Délio, bom dia. Bom dia, Nádia Rodrigues. Bom dia ao Elivaldo Barbosa e a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Esse projeto do senador Ciro Nogueira, ele vem tramitando na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, onde foi até discutido esta semana. A proposta de Ciro Nogueira prevê a redução aí dos empréstimos consignados, aliás, a redução dos descontos, por empréstimo ou por financiamento para até 15% da remuneração do trabalhador, uma medida que, conforme o senador Ciro Nogueira, aí vai reduzir muito o endividamento das famílias brasileiras. E esse endividamento, viu, Nádia, é muito grande, mas conforme Ciro Nogueira, o cenário de endividamento das famílias piauienses é ainda maior. Vamos ouvir o que disse o senador piauiense. Nós chegamos ao absurdo das famílias brasileiras comprometerem 62,7% da sua renda anual com dívidas. Você imagina o que é isso? Então, as pessoas estão vivendo com menos de 40% do seu salário, que o resto já está comprometido. A minha maior preocupação é com o aposentado de baixa renda. Quantas e quantas vezes nós vemos matérias a nível nacional com aposentadas pessoas no final da sua vida, que foram enganadas por empresas inescrupulosas, ou às vezes até por familiares. O Piauí é um estado pobre. O cenário piauiense em relação ao endividamento das famílias é pior? Não tenha dúvida. Se for comparar essa situação das pessoas que ganham salário mínimo aposentada com São Paulo, é um absurdo proporcionalmente. Então, a minha maior preocupação são os trabalhadores rurais, essas pessoas que precisam desses recursos para poder ter um certo conforto, um pouco conforto, com tão pouco para subsistir. Uma pesquisa recente, Nádia, de abril, que foi divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, revela que mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas. E essa pesquisa também mostra que 23% das famílias estão com dívidas em atraso. E o percentual aí de famílias que dizem não ter mais condições de pagar as dívidas chega a quase 10%. Nádia. Bom, Délio, o senador também falou sobre a tramitação da reforma da Previdência. Ontem também o presidente Jair Bolsonaro, que está na Argentina, falou sobre essa tramitação da reforma da Previdência com grandes perspectivas de que o Congresso aprove muito do que o Executivo mandou. Qual é o posicionamento do senador sobre esse assunto? Nádia, olha, nessa conversa o senador Ciro Nogueira falou sobre as emendas que foram feitas ao texto original da PEC da reforma da Previdência. Ele também comentou sobre um assunto que vem dividindo muitos parlamentares aqui no Congresso Nacional, que é aquela possibilidade dos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ficarem de fora da PEC da reforma da Previdência. E conforme o senador piauiense, o sentimento hoje no Congresso Nacional é no sentido de que os estados, o Distrito Federal e os municípios fiquem de fora da proposta. Vamos ouvi-lo. Já está decidido que nós vamos retirar os trabalhadores rurais do BPC. Isso foi encampado pelos progressistas, na emenda até da deputada Iracema Portela, para retirar e proteger os trabalhadores rurais e o BPC. Isso aí já está decidido. No cenário do Congresso, da Câmara e do Senado, o que deve prevalecer no final? Os estados dentro da PEC da Previdência ou fora? Hoje estariam fora. Se não houver uma certa responsabilidade das pessoas de mudar esse discurso no Estado para ter depois um outro aqui, na Câmara dos Deputados principalmente, nós vamos ter problema. Eu defendo radicalmente que seja incluído estados e municípios. Isso aí é onde eu vou lutar para que isso ocorra, mas pela pesquisa que eu tive, a maioria dos deputados querem isso. E o grande argumento é esse, que tem deputados de oposição que tem um discurso no Piauí, ou no Ceará, ou em São Paulo, e outro discurso aqui. Então, nós temos que ter uma mudança de perspectiva e ter responsabilidade com o futuro da Previdência desse país.
Essa avaliação feita pelo senador Ciro Nogueira mostra porque os governadores estão preocupados. Ontem, Nádia e Elivaldo Barbosa, o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, até divulgou uma carta assinada por 25 governadores. Nessa carta, os gestores manifestam apoio à permanência de estados, Distrito Federal e municípios na PEC da reforma da Previdência. Agora, os governadores que não assinaram aí foram Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, e Rui Costa, do PT da Bahia. Mas a gente tem informações aí também de que o governador Wellington Dias, do Piauí, e Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, os dois do PT, eles não teriam assinado esta carta, embora os nomes deles apareçam nessa carta divulgada ontem pelo governador Ibanez Rocha. Agora, uma certeza é que os governadores aí, a maioria, não quer que os estados fiquem fora da reforma da Previdência. E na próxima semana já tem aí uma reunião marcada com os governadores do país para discutir este assunto. Nádia. Tá certo, Délio, obrigada, com informações ao vivo da capital federal, e volta daqui a pouco ao meio-dia. Elivaldo, eu sei que é um assunto extremamente polêmico, tirando o BPC e os trabalhadores rurais da reforma, não vai como o governo queria, imaginava a reforma, mas também se não tirar não passa no Congresso. E surge agora esse outro componente que os estados, exatamente, né, os estados e municípios, porque essa carta assinada pelos governadores, os 25 dos 27 governadores, ela inclui estados e municípios na reforma, é o que eles querem. Correto. Olha, Nádia, o presidente Jair Bolsonaro, em suas manifestações, ele sempre diz, olha, o texto pode ser alterado, pode ser emendado, pode ser melhorado até de acordo com a tramitação lá na Câmara Federal. Agora, o ministro Paulo Guedes, não, ele nem toca nesse assunto, ele nem toca. O texto tem que ser do jeito que foi, com pouquíssimas mudanças, para que atinja o objetivo de economia em 10 anos de R$1 trilhão. Enfim, é uma situação embaraçosa que divide o governo e causa muita polêmica na Câmara. Do jeito que está lá, essa fase decisiva do debate da comissão especial, da aprovação do relatório e também da votação no plenário, essa reta final do primeiro semestre na Câmara Federal promete muito debate, muito aquecimento, muitas divergências, Nádia. Tá, e só uma informação aqui para os nossos telespectadores, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ex-ministros petistas Antônio Palocci e Paulo Bernardo viraram réus numa ação em que são acusados de terem recebido propina da Odebrecht. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal e foi aceita pelo juiz federal Valisney de Souza Oliveira, que é da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Os três são acusados de terem praticado corrupção passiva por aceitar, segundo o Ministério Público Federal, 64 milhões de reais da Odebrecht no ano de 2010. Mais informações aqui no CidadeVerde.com. Elivaldo, vamos à última de hoje. Nádia, ontem, final de tarde, início de noite, muito movimentado do PSL aqui do Piauí. O vereador Luiz André, que é o presidente da sigla no estado, primeiro formalizou um convite para o ex-prefeito Gustavo Medeiros, de União, para assinar a ficha de filiação e disputar a prefeitura do município no próximo ano. Gustavo Medeiros, ele já foi prefeito 2 vezes de União, e está com o nome aí colocado para disputar, tentar voltar à Prefeitura de União no próximo ano. Está aí nessa foto aí que é bem simbólica do PFL, o símbolo do partido, o presidente Bolsonaro, Luiz André aqui. E logo depois, Nádia, o presidente Luiz André comandou uma reunião com a direção estadual onde a situação ficou definida. O capitão Anderson será o presidente do diretório do PSL de Teresina, do PSL de Teresina. Essa situação já está, então, definida. Capitão Anderson foi candidato a deputado estadual, teve quase 10 mil votos no estado na eleição passada e 3 mil e poucos votos aqui em Teresina. Então, ele vai ser presidente do PSL de Teresina e também ser candidato a vereador no próximo ano. Nádia, quem ficou nessa foto assim muito sisuda foi a vereadora Terezinha Medeiros. Nádia, eu acho muito pouco provável que os vereadores... Vermelho ao fundo. De vermelho, Eu acho muito pouco provável, Nádia, aqui é uma opinião bem pessoal, minha, eu acho pouco provável que Terezinha Medeiros e o próprio vereador Ricardo Bandeira, secretário municipal de Economia Solidária, eles permaneçam na sigla no próximo ano. Se permanecer essa determinação, esse projeto do partido lançar candidato a prefeito de Teresina, porque os dois, eles não são da base, eles são alinhados ao prefeito Firmino Filho. Como é que vão conviver num palanque distinto que não o que o prefeito indicar para a sua sucessão no próximo ano?